Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, Jesus aqui, ele vai contar uma parábola. E justamente esta parábola, ela seria um alerta para aqueles que estavam confiando em si mesmos, confiando na própria justiça, estavam desprezando os outros, ou seja, pessoas que tinham sentimento de superioridade. Entenda uma coisa: ninguém é melhor do que ninguém. E quando a pessoa ela tem esse sentimento, o qual ela se acha melhor do que os outros, ela se acha acima da média, então esta pessoa, ela infelizmente está fazendo algo que desagrada a Deus, que desagrada ao Senhor. E outra coisa também, eles confiavam em si mesmos e eles se consideravam justos aos próprios olhos. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, que a nossa fé, ela tem que estar no Senhor, e nós somos justificados não por mérito, não por justiça própria, mas nós somos justificados por causa da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E esse grupo aqui, o qual eles tinham esse sentimento de superioridade e desprezavam os outros, se achavam melhor do que as outras pessoas, era justamente os fariseus no período do Senhor Jesus. Agora, diz o seguinte, o versículo 10, a parábola: 2 homens subiram ao templo com propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Então, 2 pessoas distintas foram ao templo, ou seja, foram à igreja, e os 2 tinham um propósito em comum, que era o propósito de orar, de falar com Deus. E aqui a Bíblia está dizendo que um era fariseu e o outro era publicano. Quem eram os fariseus no tempo que Jesus ele esteve aqui na terra? Os fariseus, eles tinham a lei, eles tinham os mandamentos, né? E a lei, a palavra que eles tinham era de Gênesis até Malaquias. Só que havia um porém. Os fariseus, fora os mandamentos, as ordenanças de Deus, eles começaram a implementar, colocar coisas que Deus
não havia falado, para eles colocarem como fosse o mandamento de Deus. Eles começaram a inventar coisas, nós devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, coisas que não estavam registradas nos livros sagrados do Velho Testamento. E outra coisa, os fariseus, embora tinham uma aparência religiosa, frequentavam o templo, as sinagogas, mas só que eles não praticavam a palavra, eles não viviam a fé, não viviam em obediência para com a palavra de Deus. Esses são os fariseus e os publicanos no tempo do Senhor Jesus. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Inclusive, um dos 12 discípulos do Senhor Jesus, Mateus, também conhecido como Levi, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. Só que havia um porém. Nesse período, os judeus, os israelitas, eles odiavam os publicanos. E por quê? Porque os publicanos, os cobradores de impostos, eles prestavam serviço para Roma. E nesse período, justamente, Israel, eles sofriam um jugo de Roma. Eles eram obrigados a pagar impostos para os romanos. E os romanos, por sua vez, no caso, eles escolheram os próprios judeus para ali coletarem um imposto do povo. E a questão, o problema, no caso dos cobradores de impostos, ou seja, dos publicanos, o problema não era necessariamente o fato deles cobrarem, buscarem o imposto. Mas a questão era a seguinte: os publicanos, muitos deles, eles não cobravam somente aquele valor que eles deveriam cobrar, mas eles cobravam a mais, davam para Roma o valor deles, e o restante, aquele valor a mais, ficava com eles. Então, por esse motivo, os próprios judeus, no caso, eles odiavam, não gostavam dos publicanos. Então, esses eram os publicanos no tempo do Senhor Jesus. Agora, versículo 11 diz o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por dia e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Note que nessa oração que este fariseu ele está fazendo aparentemente para Deus, mas como diz o texto sagrado, ele está orando para si mesmo. Note que ele está se exaltando, que ele se acha melhor do que os outros,
Ou seja, em nenhum momento aqui nós estamos vendo esse homem se humilhar para Deus. E o Senhor Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham, eles serão exaltados. E ele despreza os outros povos, ele despreza as outras classes, enfim. Então, esse homem, nesta oração, este fariseu, ele estava se engrandecendo. Agora, versículo 13, vamos ver a oração do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então aqui esse homem, ele era um pecador, de repente roubava, mas só que nesta oração que ele fez para Deus, ele fez uma oração de todo o seu coração, e ele estava reconhecendo, no caso, a questão dele ser pecador. Ele estava reconhecendo que ele precisava mudar, e ele está reconhecendo que ele necessitava que Deus fosse propício, ou seja, que Deus fosse favorável a ele, ou seja, era uma oração de coração, uma oração de arrependimento, que ele sabia, ele reconheceu que ele precisava se humilhar diante de Deus e largar o pecado, largar a iniquidade, largar tudo aquilo que desagradava a Deus, ou seja, uma oração de humildade. E nós sabemos que a humildade é um dos pilares do cristianismo. Do Velho ao Novo Testamento, nós podemos observar que Deus sempre, ele olha, Deus ele sempre se atenta para os humildes. Ainda que a pessoa ela tenha feito, ela havia praticado coisas que desagradavam a Deus, mas se a pessoa se arrependesse e ela fosse humilde para com Deus, Deus iria ouvir a oração desta pessoa, iria se atentar para ela. E é sobre isso o que Deus hoje ele fala conosco, pois Deus ele espera isso de nós, que a gente carregue conosco a humildade, que a gente venha se humilhar diante de Deus, que a gente venha se humilhar diante do Senhor, que a gente venha reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, porque quando a pessoa não reconhece as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, a pessoa, ela está sendo soberba. E Deus, ele quer distância do soberbo. Deus, ele está longe do soberbo, mas o que chama a atenção de Deus é aquele que é humilde,
aquele que reconhece que precisa mudar, que precisa largar aquilo que desagrada ao Senhor. A humildade, ela move, ela toca o coração de Deus. Então, seja humilde nas suas orações. E Jesus, o Senhor Jesus, lembra, quando ele ensinou para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, uma das coisas que ele disse que os discípulos, e hoje nós devemos dizer, é o seguinte: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Ou seja, que Deus perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, fizeram algo de mal para nós. Então, toda vez que a pessoa ela ora a Deus, ela deve se examinar e ela deve pedir perdão para Deus. Mas não foi isso o que o fariseu fez. O fariseu, aquele que tinha os mandamentos escritos, mas não tinha no coração, que sabia da palavra, mas não praticava, estava presente nos cultos, estava presente nas sinagogas, mas não havia humildade na vida daquele homem. Já o outro, que aos olhos da sociedade era um pecador que devia ser condenado, que aparentemente não tinha jeito, foi esse que quebrantou seu coração para Deus, se humilhou. E olha o resultado no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tá vendo? Então, quem desceu justificado, ou seja, desceu em paz para sua casa, teve a oração ouvida e correspondida, não foi aquele que se considerava justo, não. Mas o que foi justificado foi o que se humilhou, aquele que reconheceu que precisava de mudança, aquele que reconheceu que tinha pecados e, lógico, ele deveria abandonar os pecados. Este foi justificado. Então, se você quer ser justificado nas suas orações, ou seja, que Deus ele venha corresponder às suas orações, às suas petições, se você quer que a sua oração ela chegue no trono dos céus, no trono de Deus, então que você venha levar consigo a humildade, ou seja, se humilhe diante de Deus e Deus vai te responder em nome de Jesus. Então, o nosso modelo aqui de oração, melhor dizendo, modelo não, mas o nosso exemplo de oração tem que ser quem? O publicano. E se eu e você seguirmos o exemplo desse homem, Deus vai sempre atender às nossas orações. Amém? Então esta é a palavra de hoje. Guarde ela no seu coração. Esteja longe da soberba, do orgulho. Não se ache melhor do que ninguém. Não deixe ser dominado pelo sentimento de superioridade, mas que
a humildade esteja presente na sua vida, no seu coração. Vamos falar com o nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Entramos na tua presença, bendizemos o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Se pecamos em palavras, em sentimentos, nos perdoa, Senhor. Se julgamos errado, meu Pai, nos perdoa. Ó Santo de Israel, nos perdoa se alimentamos sentimentos que nós não deveríamos ter alimentado, Senhor, e nos ensine a passar a trilhar pelo caminho da humildade. Nos ensina, Senhor, a sermos humildes, assim como este publicano, assim como teu filho, o Senhor Jesus, quando ele passou por esta terra em forma humana, ele foi humilde, Pai. Então nos ensina a termos, meu Pai, um espírito de humildade, Senhor, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. E nós reconhecemos, Pai, que nós não somos nada na realidade. Nós somos pó, somos cinza, somos pobres e necessitados. Dependemos do Senhor, Pai. Se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, estaremos perdidos. Ó Santo de Israel, se propício a nós, ou seja, seja favorável a nós, vem em nosso favor. Ó Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar esta vida, esta alma que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo. Seja favorável a esta pessoa, naquilo que ela precisa, seja na saúde, seja, meu Pai, no trabalho, na empresa dela, seja nos negócios, seja na família, Senhor, seja na vizinhança, Pai, na saúde, seja propício, meu Pai, para a honra, glória e louvor de Cristo. Amém. E graças a Deus. Receba o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Fique na paz. Forte abraço.